Você conhece alguém que é muito religioso, mas parece estar longe de Deus? Já parou para pensar que é possível ter zelo e mesmo assim estar errado? Hoje, em Romanos capítulo 10, a gente vai ver que a fé verdadeira não é sobre esforço, não é sobre tradição, mas é sobre confessar com a boca e crer com o coração. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, já deixa o seu like nesse vídeo e bora mergulhar em Romanos capítulo 10. Olá, eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara, profunda e simples, esse canal é para você. Então não deixa de se inscrever, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar, deixar aqui embaixo a sua opinião, nos ajude a levar a mensagem de Jesus para mais pessoas. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Paulo começa esse capítulo confessando a sua dor que ele sente por ver tantos judeus sinceros, mas ainda perdidos. E sabe qual é o problema deles? Ter zelo sem ter entendimento. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Acompanhe aí comigo Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Paulo então começa aqui mostrar mais uma vez para aquela igreja e para nós hoje aqui que o desejo do coração dele e a oração dele é para que os seus irmãos judeus, os seus compatriotas, os descendentes físicos de Abraão fossem salvos. Ou seja, para que aquele povo, o povo que recebeu as promessas, encontrasse verdadeiramente a Cristo. Porque nós sabemos, como nós vimos nos vídeos anteriores, que a nação de Israel, em sua maioria, rejeitou o Messias, rejeitaram a Jesus. E Paulo, por ser um judeu, por fazer parte dessa nação, se entristece com isso. E ele está mostrando aqui que ele ora a favor de Israel, que ele orava a favor de Israel para que Deus salvasse Israel, porque ele se entristecia em ver a situação de Israel longe de Deus. E ele mostra que Israel, que os judeus, eles eram zelosos por Deus. Ou seja, eles queriam servir a Deus, só que eles não tinham o entendimento de como servir a Deus verdadeiramente. Trazendo para os dias de hoje, é como muito de nós que somos religiosos, que somos zelosos em nossa religião, mas que muitas vezes, infelizmente, mesmo sendo religiosos, estamos longe de Deus, porque não estamos servindo ou o Deus verdadeiro ou a Deus da maneira correta. E é isso que Paulo está falando, que aqueles judeus da sua época viviam. Tinham zelo por Deus, tinham zelo pela lei de Deus, mas não tinham entendimento de quem Deus era e do Messias, do Cristo que Deus havia enviado. E desconhecendo essa justiça, é o que ele fala no versículo 3, eles buscaram com suas próprias forças, com seus próprios méritos, do seu próprio jeito, uma justiça que eles achavam que poderiam alcançar por si mesmo. E quando Paulo está falando aqui de justiça, ele está falando daquilo que a gente estudou lá no capítulo 3. A justiça que foi aquilo que Jesus pagou na cruz por mim e por você, essa justificação de Deus declarar o homem inocente de seus pecados por causa daquilo que Cristo fez e de Deus colocar os méritos de Cristo em nós e assim fazer de nós, por meio de Cristo, merecedores da vida eterna. E aqueles judeus não aceitaram essa justiça que vem de Deus, pelo contrário, eles queriam alcançar uma justiça por meio dos seus esforços, dos seus méritos. Por quê? Porque eles não tinham entendimento, só tinham um zelo. Então Paulo alerta aquela igreja sobre o perigo de ter zelo sem ter entendimento. E esse alerta fica para nós hoje, que nós venhamos entender que
É importante ter zelo, mas é mais importante ter conhecimento, conhecer o Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Então vamos continuar, olha o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo mostra que Jesus, ele é o fim da lei. Jesus cumpriu toda a lei para que nós, por meio da fé, pudéssemos receber essa justiça a qual eu falei por meio de Cristo. E Paulo mostra que essa justiça está acessível àqueles que crê. Paulo mais uma vez está mostrando, não é por meio das obras, não é por meio dos nossos méritos, é simplesmente por meio da fé. Precisamos ter sempre isso em mente ao ler Romanos, que Paulo está aqui trabalhando com todas as suas forças a justificação por meio da fé, unicamente por meio da fé. Vamos continuar. Se Cristo já cumpriu tudo, então o que eu preciso fazer para ser salvo? É sobre isso que Paulo vai começar a discorrer a partir de agora e a gente vai ver o que precisa acontecer dentro e fora de cada um de nós. Agora, Paulo vai mostrar, usando o exemplo de Moisés, que a justiça pela fé ela não está distante. Pelo contrário, ela está perto de nós, na boca e no coração. Vamos entender isso lendo a partir do versículo de número 5. Ora, Moisés descreve assim: a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então Paulo usa o exemplo de Moisés. Moisés, ele é o profeta que deu a lei de Deus para o povo. Moisés é muito respeitado no meio dos judeus, a ponto de a Bíblia falar que Deus teve que recolher o seu corpo. E isso muito provavelmente porque se os judeus encontrassem o corpo de Moisés, poderia virar ali um símbolo de idolatria. Então Paulo está usando essa figura, esse homem importante da história de Israel, da história do cristianismo, para mostrar que aquilo que Moisés disse a respeito da lei é: aqueles que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, para alguém alcançar a vida eterna por meio da lei, deve observar toda a lei, deve observar os preceitos de Deus, deve cumprir toda a lei do seu início ao fim, desde o primeiro dia do seu nascimento até o último dia, no dia da sua morte. E a gente sabe que isso é impossível ao ser humano. Então nenhum ser humano, por meio da lei, consegue obter a vida eterna. Paulo está relembrando eles mais uma vez a respeito disso. E aí, acerca da justiça que vem de Deus, essa justiça é essa salvação por meio de Cristo, Paulo diz, por meio dos seus escritos: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isso é para trazer Cristo lá do alto. O que Paulo está mostrando? Paulo está dizendo aqui que Cristo é o Filho de Deus encarnado, que desceu à terra, que veio aqui, que morreu e ressuscitou para que a gente pudesse confiar nele, colocar a nossa fé nele e receber por meio dele de Deus a justiça, a justificação, a salvação dos nossos pecados. E essa salvação se dá por meio da palavra da pregação, por meio da palavra que Paulo estava pregando para aquela igreja. Foi isso que ele falou no versículo 8. Vamos ler mais uma vez. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele continua: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então Paulo está mostrando para aquela igreja que a salvação, a justificação, a justiça de Deus estava perto deles, estava acessível a eles por meio da palavra
que Paulo pregava, por meio do evangelho que Paulo anunciava. Tudo o que eles tinham que fazer era confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Jesus pagou o preço para resgatá-los. Crer que Jesus morreu e ressuscitou por amor deles e eles seriam salvos. Eles receberiam a justiça de Deus se assim procedessem. É isso que Paulo está mostrando para aquela igreja e é isso que nós estamos vendo hoje, porque com o coração nós cremos e recebemos a justificação. E com a nossa boca nós confessamos, nós colocamos a nossa confiança de que Jesus é o Senhor e por isso recebemos a salvação. Porque a Escritura diz, no versículo 11, acompanha aí comigo, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então Paulo mostra para aquela igreja, basta vocês colocarem a sua fé, colocarem a sua confiança na obra de Cristo, entenderem e terem esse zelo agora por Cristo, entendendo que Ele pagou o preço e que nos resta confiar nele, depositar nossa fé nele e receberemos a justiça de Deus. Mas eu te pergunto, e quem nunca ouviu do Evangelho? Quem nunca ouviu sobre Jesus? O que acontece? No próximo vídeo, nós vamos ver Paulo falando da importância da pregação e da missão da igreja no plano de Deus no que diz respeito à salvação da humanidade. Então eu te espero quarta-feira aqui no canal para a gente estudar juntos a segunda parte de Romanos capítulo 10. Então já ativa o sininho para você não perder, já se inscreve aí para você não perder esse vídeo quarta-feira. E deixa aqui também o seu like, deixa um comentário aqui, expresse o que Deus tem falado com você por meio desses vídeos. Nós responderemos todos os comentários e isso nos ajuda demais. E eu quero compartilhar com você uma novidade. Eu estou preparando um PDF, um e-book com todo esse estudo de Romanos. Vai ser toda a carta de Romanos comentada. Estou transformando esses vídeos nesse estudo. E assim que estiver disponível, vai estar aqui no primeiro link da descrição para você poder adquirir. Vai ser uma forma de você abençoar esse canal e ser também abençoado por meio desse estudo. Então você que gosta de estudar, que gosta de anotar, que gosta de marcar ali, vai ter esse PDF acessível para você. Assim que estiver disponível, vai estar aqui no primeiro link da descrição de todos os vídeos de Romanos. Então se você está vendo esse vídeo, já olha aqui embaixo, se estiver disponível, fique à vontade para nos abençoar. Eu vou ficando por aqui e te espero quarta-feira às 19 horas aqui no canal.